Tá falando mal do Bolsonaro e do bolsonarismo. Você é comunista. E até rapidamente mencionando aí sobre o Olavo, agora mencionou também sobre a obra de Maquiavel. Para quem não conhece, tem um livro curto do Olavo, né? Maquiavel ou a Confusão Demoníaca. É uma transcrição de um curso que ele deu anos atrás, fazendo essa análise aí de por que a obra de Maquiavel tem esse viés que o professor acabou de explicar pra gente aqui brevemente, né? Quem quiser saber um pouco mais. No Brasil ele parece assim, a máxima da ciência política. Por que na Inglaterra tem essa pecha o apelido dele é Old Nick, o velho diabo? Né? Maquiavel, isso é pra criança, o Old Nick, né? Velho diabo, pô. É o velho diabo, cara. Você não pode só enxergar. Aqui, cara, o Brasil precisa ser profundamente estudado. Aqui a ignorância reina. É assustador. E a academia acha que sabe alguma coisa. Nós tava na pauta a gente falar do Dugin, né? Alexander Dugin. Cara, ninguém nem sabia na academia quem era Alexander Dugin, cara. Antes da invasão da Ucrânia. Aí explodiram o carro que era dele, mataram a filha dele. Ninguém sabia, cara. Olha o tamanho da confusão. Sim. Essa academia que ela vive num jardim de Epicuro, isolada, um agradando o outro nos seus prazeres ali, né? Então eu cito o professor tal, aí ele fica honrado porque eu citei, aí eu pego dinheiro público, vou passear na Europa, principalmente nas ciências humanas, né? Produzo um paper que ninguém nunca vai ler, né? É o próprio jardim de Epicuro, cara. E aí esses autores que são citados no Brasil, você vê, não tem citação nenhuma fora do Brasil, né? Absolutamente nenhuma. Tem relevância Na nenhuma. área de humanas, então, isso aqui esquece. Chega da dor, né? Com relação ao... Você mencionou o Dugin, né? Eu até anotei aqui pra comentar contigo, né? Você falou que as pessoas não leem, não estudam, não se aprofundam sobre os assuntos, né? E uma coisa que tem me espantado bastante recentemente, quem acompanha mais aí a direita brasileira, o pessoal de internet, os intelectuais de direita... Internet, né? Principalmente os que se autodenominam olavistas, né? Os alunos do Olavo, que agora vou dar continuidade no legado do professor. Tem alguns deles que estão entrevistando o Dugin e só falta lamber o cara e até mesmo defendendo alguma das ideias dele, né? Se abraçando aí com o eurasianismo, né? Sendo que, na obra que a gente vai indicar daqui a pouco, o debate dos dois, do Olavo com o Dugin, ali fica claríssimo que existe uma incompatibilidade entre o eurasianismo, para nós aqui, né? Para brasileiros, né? E para quem tem uma tradição conservadora, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. E o pessoal acaba comprando o que o Dugin tá falando, sendo que existe um livro de um debate dos dois. Essas pessoas que se dizem herdeiros do pensamento do Olavo, elas estão abraçando o que o cara fala e acreditando, né? Mas, olha, eu vou falar uma coisa que o Leonildo vai concordar conosco aqui. O Olavo também produziu esses monstrinhos, né? O Olavo produziu, ele tem responsabilidade nisso, né? Eu acho que o Olavo... Você já chegou a comentar sobre isso? O Olavo? Sobre os monstrinhos dele? Não. Ele não comentou? Não. Eu tive poucas vezes com ele. Eu tive 2 vezes, na verdade, com ele. E naquela época, 2001, você estava no início as redes sociais vão aparecer 2007, né? Se não falha a memória. Então a gente trocava e-mails. E parte da produção dele era a produção de escrita. Então, tudo que eu li dele, por exemplo, o que me chamou a atenção no caso dele, eu acho que a grande contribuição dele é o Jardim das Aflições e a Teoria dos 4 Discursos Aristotélicos, né? Que eu acho que ele teve uma intuição ali, que é uma sacada ímpar, né? Que me levou a estudar Aristóteles. Mas, assim, essa direita é uma direita oportunista. É uma direita que fez o contrário do que ele falou. Vai estudar. E essa direita que viu na oportunidade da eleição de um presidente, do ressurgimento de uma direita, de alcançar cargos, né? Sem estudar absolutamente nada, né? Então, é isso que eu vejo. Mas só para situar as pessoas que não sabem. O Alexander Dugin é considerado o guru do Putin, né? Só que aí tem a distinção. Isso é discurso. Na prática, a gente não sabe. O Dugin tem lá todo um aparato para produção intelectual, né? Mas, na prática, o Putin faz isso? Eu não sei.
Literalmente eu não sei. Você está vendo como é difícil? E como nós não temos informante, a gente tem que sempre pisar em ovos no discurso, porque o discurso necessariamente não é a verdade. Ora ele está falando a verdade, ora ele não está falando a verdade. Para quem não entende, o Dugin defende... Na verdade, nasce na Primeira Guerra Mundial o nacional-bolchevismo na Alemanha. O Dugin, ele gosta dessa ideia de nacional-bolchevismo e leva isso para a Rússia, principalmente para a exaltação do nacionalismo russo. Ele e um outro companheiro dele, que eu não me lembro o nome, que está preso pelo Putin agora. E ele viu nessa oportunidade, ele fez uma salada de nacional-bolchevismo, que ele mudou para eurasianismo, né? E aí ele juntou ali nazismo, fascismo, comunismo, antissemitismo, está tudo no mesmo pacote. Um cara que adere a isso, ele não está entendendo nada, né? E quando ele veio no Brasil, ele deu palestra na USP, ninguém sabe disso, né? Os intelectocratas da USP não sabem que o Dugin deu palestra na USP, com o plenário lotado, os caras de camiseta preta, estrela dourada no peito, né? Recebido com, né? E isso foi agradando. E tem mais a igreja católica, a igreja ortodoxa ainda nessa salada, né? Mas assim, para o pessoal entender, a base do eurasianismo é o seguinte, são os países que são terra, que ele chama, Rússia e China, né? E os países que são água, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Então, o mundo só vai voltar a ser o que ele é se os países terra sedimentarem os países água. Então, essa é a ideia do eurasianismo. E, em parte, o eurasianismo trabalha com o islamismo. O islamismo ajuda eles, né? E, em parte, o islamismo usa o euro para ajudar. Então, os dois estão pensando assim, eu vou usar esses caras, eu ganho deles lá no final. O Putin está... Não, aliança de ocasião. Eu vou usar uma aliança de ocasião. Aí, cara, você pensa assim, vamos sair do senso comum da explicação da televisão, né, da guerra. A invasão da Ucrânia me parece parte desse ideal. A atitude do Hamas agora, recentemente, me parece parte desse ideal. E os dois estão caminhando junto, literalmente junto. Você não pode dissociar os dois. Então, assim, para quem esperava tempos de paz, posso dizer que nós não teremos tempo, durou muito pouco, né? Ilusão de pacifista, né? Vai ouvir o Imagine do John Lennon, né? Vai lá abraçar, veste bata, fuma maconha, abraça a Lagoa Rodrigo de Freitas, o pacifista. Você não está entendendo o que está acontecendo no mundo.